Uma mulher obcecada por justiça. O assassinato de um policial é investigado e esclarecido pela mãe dele. O milagre das dívidas que sumiram. Corrupção na Receita Federal acoberta sonegação de impostos. O rombo nas contas da Previdência revela diferenças escandalosas de aposentadorias entre servidor público e trabalhador comum. O anti-herói condenado. 65 anos de cadeia para Rambo, o policial assassino de Diadema. E a revolução dos clones em benefício do homem. Cientistas usam cópia genética para mulheres inférteis terem filhos. Veja agora no Jornal Nacional. Boa noite. Um oficial da Polícia Militar do Estado do Rio é assassinado durante uma caçada a traficantes. Um suspeito é preso e o caso encerrado. Mais de um ano depois do crime, aparece a verdade. A coragem de uma mulher revela que o filho foi vítima de uma traição. No dia da formatura dos oficiais, ele jura, diante dos companheiros e na presença da mãe, honrar o nome da Polícia Militar. Vinha cumprindo a promessa. Ele era um homem íntegro, maravilhoso, carinhoso. Foram 4 anos de dedicação à polícia até que no dia 25 de março do ano passado, uma operação no morro acabou com a vida de um jovem que sonhava ser um policial exemplar. Uma emboscada, vingança dos traficantes do Morro do Pé Pequeno. Assim a PM explicou a morte do tenente Areias, que era comandante do grupamento de choque da PM de Niterói. Na caçada aos assassinos, os colegas de batalhão mataram 7 jovens do morro. Paulo Henrique, Ronaldo Lorena. Não chegaram nem a dar tiro, foi só soco mesmo. Quem deu soco nele? Os polícia. O filho deste mecânico está desaparecido até hoje. Quando eu estava subindo, eles desceram com um saco preto. Agora eu não sei o que tinha dentro daquele saco. Quem desceu com o saco? Polícia. O filho de Dona Maria Cristina, Luiz Cláudio Amorim Filho, foi preso em flagrante, acusado de ser o assassino que deu um tiro na nuca do tenente Areias. Meu filho falou assim, mas eu não fiz isso. Aí eles falaram, não, foi você sim, nós vimos que foi você. Aí levaram ele preso. Passados 18 meses, as investigações desmentem a primeira versão de emboscada. Apontam traição. O exame de balística prova que o tiro que matou o tenente partiu de uma pistola 9mm. A arma não era de nenhum traficante aqui do Morro Pé Pequeno, mas de um companheiro de farda, um sargento da mesma equipe chefiada pelo tenente assassinado. Réu no inquérito militar, o sargento Laudelino José de Souza, o dono da pistola, foi condenado a 2 anos de prisão por homicídio. Obteve a suspensão da pena. A verdade só foi revelada pela persistência de Dona Lúcia, a mãe do tenente assassinado. Ela nunca acreditou na história oficial e investigou até o fim. Ele sempre comentou em casa que ele não tinha medo de morrer por uma bala perdida de bandido. Que ele tinha medo, sim, de morrer no alto do morro por policiais. Enquanto o verdadeiro assassino nunca foi punido, o jovem falsamente acusado de ser o assassino, Luiz Cláudio Amorim, ficou 480 dias na cadeia. Pode parecer inacreditável. Mesmo depois da condenação do sargento na Justiça Militar, o processo contra o jovem inocente vai seguir até o fim. Ele será julgado agora em outubro como matador do tenente. Você tentou provar que você era inocente? Claro, eu falava que não era eu, ele insistia. E na justiça você tentou provar que era inocente? Tentei, cheguei falando no fórum que não foi eu, foi pro juiz. Para a mãe do tenente, a história ainda não acabou. Mais do que as lembranças, fotos, fardas, Dona Lúcia quer levar adiante os ideais do filho. Ele amava a corporação, ele não gostava de policiais de maneira duvidosa, desonesta, e ele morreu por causa da honestidade dele. Então eu achava que todos deveriam ser honestos, porque a sociedade precisa de uma polícia limpa. Em instantes, cortes do governo podem mexer com a aposentadoria de servidores. Golpe que fazia sumir a dívida das empresas com a Receita Federal. Sergipe Vivo. Oferecimento Banese Netbank. Seu computador. Sua agência 24 horas por dia. Agora são 8h05 em Aracaju. Apesar do atraso na liberação das verbas federais, a obra do presídio de São Cristóvão não para. O
presídio terá 5 módulos independentes com capacidade para 750 presos. Considerado de segurança máxima, terá ainda uma unidade de saúde, subestação, salas de visita, espaço para atividade esportiva e banho de sol. O prédio onde vai funcionar a administração já está pronto. A obra está sendo feita com recursos federais. A demora no repasse do dinheiro tem prejudicado o cronograma, mas a obra não para. Por causa do Dia das Crianças, as lojas do Centro Comercial de Aracaju vão estar abertas amanhã até às 5 horas da tarde. Já os shoppings funcionam normalmente até às 10 horas da noite. O Sergipe Vivo volta a qualquer momento. Sergipe Vivo. Oferecimento Banese Netbank. Seu computador. Sua agência 24 horas por dia. TV Sergipe, a TV que todo mundo vê. Fraude e corrupção dentro da Receita Federal. O Jornal Nacional descobre um esquema de favorecimento a grandes empresas que devem ao governo. A fraude só começou a ser investigada quando o Jornal Nacional tomou conhecimento da denúncia. O golpe foi descoberto neste setor, onde existem 15 mil processos de parcelamento de dívidas com o governo federal. 2 funcionários, um deles com cargo de chefia, assinaram atestados de falsos pagamentos para diminuir os débitos de 3 grandes empresas. Esta funcionária foi a primeira a perceber. A falha era os últimos relatórios, onde estão os débitos do contribuinte a serem cobrados, que estavam adulterados. Em 8 processos de uma única indústria, os fraudadores estavam reduzindo uma dívida de 32 milhões de reais para apenas 100 mil. Esses processos chegaram a desaparecer daqui assim que a direção da Receita foi informada. Foi durante a noite, quando aquela porta fica trancada. Aparentemente não houve arrombamento. Mas os processos não existem só no papel. Eles estão também nos computadores. E ali, a Receita Federal garante que os criminosos deixaram rastros eletrônicos. Uma sindicância vai apurar tudo, diz o superintendente. E nós vamos saber as pessoas que mexeram e o que foi mexido e qual o valor mexido. No dia seguinte, a Procuradoria da Fazenda, que trabalha em conjunto com a Receita Federal, identificou mais 5 processos fraudados, já em fase de cobrança. O demonstrativo de débito, vamos dizer, falso ou adulterado, foi feito por gente da Receita. A Procuradoria não tem acesso ao sistema da Receita, tá certo? Não tem acesso nenhum. Mas logo depois dessa entrevista, o procurador também resolveu abrir uma sindicância. De volta à Receita Federal, uma surpresa trazida pelo assessor de imprensa. Você viu uma notícia agora, né? O processo reapareceu. Ah, eles reapareceram aqui na... A escrivaninha no meio do corredor é lugar de acesso livre para qualquer um. A papelada, agora muito bem guardada, reapareceu como tinha sumido, misteriosamente, durante a noite. Desde o tempo da colônia, que brasileiro acha que pagar imposto de renda é coisa de otário. O Estado está aí para nos sustentar, dizem. Essas firmas, que têm contador só para esconder lucro, pagam muito menos que os pobres diabos descontados na fonte. Só que um dia chega a conta. Agora, o Brasil vai ter de pagar muito mais com a falência do Estado e com essa recessão braba que está aí, batendo na porta. Vão pagar mais com os negócios perdidos, com prejuízos e esperamos que sem inflação. Rico acha que não tem que pagar imposto. Ri, pensa que é malandro, mas é tudo otário. Acham que podem comer de graça. Mas como dizem os americanos que mandam no FMI e breve mandarão no Brasil quebrado, não há almoço grátis. O Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento vão aumentar a linha de crédito para o Brasil. A garantia de mais dinheiro foi anunciada hoje em Washington. O Fundo Monetário Internacional e os bancos preparam um pacote de ajuda financeira ao Brasil. A equipe econômica ainda estuda as medidas para a redução de gastos do governo, mas já sabe onde pode cortar. A intenção é mexer no sistema de aposentadoria dos servidores públicos federais. Teotônio Nascimento e Luiz Fernando de Freitas são aposentados e amigos, mas há uma grande diferença entre eles. Luiz Fernando é aposentado do serviço público e ganha 10 vezes mais que Teotônio, que contribuiu para o INSS, e recebe cerca de R$ 230 por mês,
que é a média das aposentadorias dos trabalhadores do setor privado. Bem diferente dos aposentados do Poder Executivo Federal, que recebem, em média, R$ 1.742 por mês. Mais diferente ainda dos aposentados do Legislativo Federal, que recebem, em média, R$ 4.160. E do Judiciário Federal, onde a média é de R$ 4.290. No INSS, a diferença entre arrecadação e pagamento de benefícios gera um déficit anual de 7 bilhões de reais e são 18 milhões os aposentados e pensionistas. No serviço público, fora estados e municípios, são 900 mil aposentados e pensionistas e o déficit é de 18 bilhões de reais por ano. O déficit é coberto pelo Tesouro Nacional, ou seja, pago pelo dinheiro dos impostos de todos nós. Quando o funcionário da União se aposenta, a folha ainda aumenta, porque ele deixa de pagar os 11% da Previdência Pública. Pressionado pela crise externa, o governo agora sai em busca de uma solução. É muito importante que se enfrente de uma vez a questão do déficit previdenciário, porque senão as futuras gerações não terão aposentadoria. Em instantes, a condenação do torturador da favela naval. Técnica da clonagem ajuda mulheres estéreis a ter filhos. Vocês devem ter se preocupado com o aparecimento de cartelas de medicamentos com um comprimido a menos, não é? Os laboratórios usam as melhores técnicas de embalagem, mas esses casos podem acontecer nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Os padrões internacionais admitem essa falha em até 10 cartelas em 1 milhão delas. Se você notar na farmácia a falta de um comprimido, troque o produto na hora, é um direito seu. Agora, se você só notar no meio do tratamento, ligue para o fabricante, principalmente no caso dos anticoncepcionais. O número do atendimento ao consumidor está na embalagem. O laboratório deve providenciar a troca imediata. E não se preocupe com os comprimidos que você já tomou. Essas falhas de embalagem não afetam a qualidade do produto. Ele não deixa de ter os efeitos desejados. Mas, em todos os casos, avise a vigilância sanitária. E, para mais informações, ligue para a Abifarma. Veja nesse domingo no intervalo do Fantástico. A estrela é a tecnologia. Está todo mundo falando em globalização. Eu também acho o máximo. Um mundo só falando a mesma língua. Só que o mundo é grande, né? E tem coisas que a gente tem que resolver aqui pertinho. Globalização, sim, mas com boa localização. Se possível, ali na esquina. Rede de Agências Bradesco. Tem uma conta no Bradesco e vá em frente. ...65 anos de cadeia para o ex-policial que torturou e matou cidadãos na favela naval em Diadema, São Paulo. Terminou há pouco o julgamento do ex-PM conhecido como Rambo, que liderava a violência denunciada com exclusividade pelo Jornal Nacional e que revelou como agia a Patrulha do Terror. O que esta mulher mais gostaria de ter, não vai conseguir. Ela quer o filho de volta. Dona Efigênia Josino é mãe de Mário Josino, o metalúrgico morto na favela naval, em Diadema. Estava contente, ia comprar um carrinho velho. Tenho certeza que o Mário foi um menino bom. No fórum, Dona Efigênia foi acompanhar hoje o último dia do julgamento do homem acusado de matar o filho dela, o ex-policial Otávio Lourenço Gambra, o Rambo. Março do ano passado, com imagens gravadas por um cinegrafista amador, o Jornal Nacional revela. Rambo e mais 9 policiais militares organizavam batidas clandestinas para combater um suposto tráfico de drogas. Os PMs são violentos. Quem passa pela favela naval é humilhado e agredido. Rambo comanda a barbárie. Um disparo e uma morte. No momento em que deixava a favela naval, Mário Josino recebe o tiro dentro do carro. No depoimento que presta em abril do ano passado, Rambo nega. Tenho certeza que meu disparo não acertou, não alvejou ninguém.